Nós estamos em contato com o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria e especialista em finanças públicas. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, Fábio, primeiro vamos às contas do governo central que foram divulgadas hoje, com um déficit de 19,8 bilhões de reais no mês de julho. A informação é do Tesouro Nacional. No acumulado do ano, o saldo das contas do governo central está negativo em 73,4 bilhões. Tem os efeitos econômicos da pandemia, influenciando gastos, influenciando receitas. Eu queria saber se veio dentro do que você esperava e como é que você está vendo essa evolução das contas públicas, que nós tivemos um momento aí de muita animação em relação ao crescimento da arrecadação, não é? Isso mesmo, Denise, veio dentro do que nós esperávamos, e o número seria ainda melhor, esse déficit de 19,8 bilhões seria ainda melhor não fosse uma mudança no calendário dos pagamentos de 13º de aposentados e pensionistas, né? Que foram antecipados. Então, em julho, teve um efeito da ordem de quase 19 bilhões só desses gastos. Se não tivesse tido essa mudança de cronograma, a gente teria aí um resultado primário, né? Ou seja, receitas menos despesas quase zero, ou até, quem sabe, um pequeno superávit. Mas esse é um ponto. E o que está mais ajudando é o que você falou, são as receitas, né? Quando a gente olha de janeiro a julho, o crescimento real, ou seja, descontando-se a inflação das receitas, aí vamos falar da receita líquida, aquela que sobra para o governo federal depois de transferir receitas para estados e municípios, essa receita líquida teve um crescimento de 32% em termos reais, e a despesa caiu 21%, ou seja, ambos bons, né? Receita crescendo e despesa caindo em relação a 2020, mas a receita crescendo ainda mais, né? 32 contra 21. Então, a gente está tendo hoje, esse ano, né, um resultado fiscal que vem surpreendendo os analistas, inclusive a mim mesmo, e boa parte dessa surpresa vem dessas receitas aí que estão sendo impulsionadas por essa recuperação em V da economia, combinada com a inflação, né? Porque se tem uma coisa que para o fiscal, para o lado das finanças é bom, a inflação ajuda, ou seja, a inflação, que é uma coisa que está sendo um problema agora, que está muito descolada da meta de inflação, né? Acima do topo da meta. No caso de finanças públicas, a inflação, que é algo ruim, quando está desequilibrado, acaba ajudando. Agora, Fábio, apesar dessa situação melhor do que se esperava, e é importante lembrar que se trabalha com a previsão de um rombo das contas deste ano. Você não muda o sinal com muita rapidez, você tem um certo engessamento que impede, por exemplo, que se tenha um superávit das contas no balanço deste ano. Então, já se trabalha com metas de déficit, né, desde o começo do ano. No ano passado explodiu o rombo por causa de todas as medidas tomadas para o combate à pandemia, a própria retração da atividade econômica, mas se trabalha com esse déficit. Agora, quando ele vem menor que o esperado, é que se fala de um movimento positivo, principalmente quando tem esse aumento da receita. Agora, apesar desse cenário melhor do que o esperado pelos analistas, a questão fiscal voltou a ser ponto de preocupação. Há pouco nós estávamos conferindo aí as negociações em torno dos precatórios. Esse é um ponto que tem pesado muito nas análises. Se fala de uma possibilidade de saída negociada com o STF, que colocaria um certo teto do que o governo tem de pagar de precatório. Esse teto teria relação, por exemplo, com o que foi gasto em 2006, aí faz uma correção pela inflação, coloca lá um limite, o que exceder a despesa é jogada lá para frente, ou pode haver uma negociação com os estados também. São várias alternativas aí colocadas na mesa, mas os analistas não têm gostado muito dessa ideia, não é? Exato, Denise. Eu, inclusive, fiz uma simulação hoje de manhã, um pouco inspirado nessa ideia aí, que é criar uma regra de teto para os precatórios e para as sentenças judiciais, que são esses pagamentos líquidos e certos após decisão da justiça contrário ao Estado. Então o Estado passa a ser obrigado a pagar. Eu fiz uma simulação com base nessa ideia de, bom, vamos pagar conforme um subteto, né? Um teto para os precatórios, que seguiria a mesma regra do teto, ou seja, eu só pago no ano de 2022 os tetos corrigidos desde 2016, né, quando começou a regra, corrigido pela inflação do ano anterior. Então, para dar uma ideia para vocês, em 2022, esse valor máximo estaria aí na faixa de 40 bilhões e meio, muito inferior aos 89 bilhões que deveriam ser pagos
mas que o governo diz, olha, não tenho como pagar. Então dá uma diferença aí de 48 bi e meio de um valor que você tem que pagar e que vai jogar para frente esse negócio. Agora imagine a gente fazer isso desde 2016. Então você cria uma regra de teto para os gastos duplicatórios que vai ficar lá entre 35 e 40 bilhões por ano, corrigido pelas inflações, né? Só que a gente vai tendo uma diferença do que deveria ser pago, mas não foi, porque você bate nesse limite, que vai acumulando um saldo a pagar, que pelas minhas contas, considerando já o ano de 2022, estaríamos falando de um valor de 86 bilhões e 700 reais de saldos a pagar. E a pergunta que fica é, bom, resolve o teto de um ano, evita o estouro no ano, mas e esse saldo a pagar? Vai ser pago quando? De que forma? E não vai estourar um teto lá na frente? Bom, você vai ficar fora do teto? Na prática, esse teto serve para quê? Vira um teto de vidro, né? Exatamente. E o próprio ministro Paulo Guedes, em entrevista aqui na Jovem Pan, ele alertava para a continuidade desse meteoro que ele chamou, que são aquelas sentenças que vêm, que não eram previstas, que vão aumentando muito o impacto sobre as contas públicas, e ele mesmo está prevendo com um aumento dessas despesas no próximo ano. Então pode vir mais em 2022, né? E vai postergando esse pagamento. A gente acabou de conferir na reportagem, ele falando de mais duas sentenças que não eram previstas. Então, o governo trabalha num terreno aí movediço, né, que ele não sabe exatamente de onde vêm essas contas e de que forma vai pagar lá na frente. Ele só quer se livrar em 2022, né? É o famoso empurrar com a barriga, né, Denise? No fundo é isso. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que quando o ministro Paulo Guedes fala de meteoro, ele tem meia razão. Por quê? Principalmente quando ele diz que é imprevisto, né? Quer dizer, na verdade, os precatórios têm uma certa previsibilidade, existe uma fila de casos que vão virar alguma sentença que vai virar um pagamento. Isso é uma coisa que é, de certa forma, conhecido. Agora, uma outra coisa que é verdade é que existe uma tendência de crescimento desses gastos desde 2012, pelo menos. E esse valor de 89 bilhões previsto para 2022, realmente, ele confirma essa tendência, mas mais que isso, ele é realmente uma impulsionada nessa tendência de crescimento. Seria o maior valor de pagamento da série histórica. Então, nesse sentido, é uma bomba mesmo. Mas aí é aquela coisa, né, Denise? Quer dizer, se o Estado lá atrás, há 10, 20 anos atrás, causou um mal que prejudicou um cidadão, um funcionário público, uma empresa, e depois, passado lá alguns anos, que o juiz deu ganho de causa para esse cidadão, para essa empresa, aí passa mais um tempo, o governo então tem que pagar, faz sentido dizer, olha, eu não vou pagar, ou vou prorrogar, quer dizer, não é que eu não vou pagar, mas eu vou prorrogar esse pagamento, alegando que eu não tenho dinheiro? Na verdade, não é muito correto isso aí, porque assim, o que seria o certo? Primeiro, o governo tem que honrar sua obrigação, inclusive de um mal que ele mesmo causou lá na origem, né? Ele que causou um mal que gerou um prejuízo que ele tem que ressarcir. Então não deveria ter uma discussão sobre não pagamento. Tem que pagar. Ah, mas se eu pagar 89 bilhões, estoura o teto. Deixa estourar o teto. Afinal de contas, o teto foi criado prevendo esse rompimento, né? Porque, afinal de contas, desde que se criou o teto, sabia-se da grande dificuldade, ano após ano, que seria cumprir o teto. Porque cumprir o teto sem uma continuidade de reformas sobre os gastos, sobre as suas dinâmicas, incluindo os próprios precatórios, a gestão dos precatórios, o teto estouraria em algum momento. Mas o que a gente está vendo é que, por alguns motivos políticos, o governo não quer deixar o teto estourar. E tem uma questão, né, Fábio, que é importante a gente lembrar dos precatórios que você estava chamando a atenção, que são dívidas estabelecidas por sentenças judiciais que muitas vezes levaram muito tempo de discussão, as pessoas já não receberam indenização, e aí tem algumas questões de justiça social. São pessoas que tiveram cálculos errados de aposentadoria, foram pessoas que receberam menos, até a reforma trabalhista entra nessa questão, e as pessoas teriam de ter uma indenização do Estado. Tem questão de desapropriações, tem a dívida com estados também, que talvez dê para negociar, mas tem uma questão de, se você postergar por 10 anos, por exemplo, a pessoa pode morrer sem receber.
Isso acontece muito com os precatórios, né? Então tem uma questão de justiça que também tem de ser colocada, além da responsabilidade fiscal e além dessas manobras que se tenta para cumprir o teto, né? Exato, o que você está falando, Denise, é 100% correto, ou seja, não deveria haver uma discussão, né, sobre esse pagamento. Pague-se e pronto. E as consequências que viriam dessa obrigação que o governo deveria cumprir, so sorry, né? Quer dizer, estoura o teto, estoura o teto. Pô, mas se estourar o teto, eu não consigo pagar a Bolsa Família ou reajustar a Bolsa Família. Bom, é isso mesmo, né? Quer dizer, lembrando, o governo gostaria de fazer um Bolsa Família mais vigoroso ano que vem, e faz sentido que isso que se faça, expandir um programa social importante como o Bolsa, que dá resultado, inclusive no pós-pandemia, que é uma reconstrução da economia, né? Faz todo sentido, faz todo sentido. Agora, faz sentido que se privilegie o Bolsa Família em detrimento do não pagamento de uma compensação, de um ressarcimento que o Estado é obrigado a fazer nas pessoas que no seu passado sofreram algum dano? Quer dizer, a gente está misturando intenções futuras de governo com obrigações passadas. E eu acho que isso é que o governo não está conseguindo equilibrar bem, e acho que o resultado, qualquer que seja a solução, mostra que o Estado não está cumprindo a sua obrigação com relação aos cidadãos. Agora, esse possível entendimento institucional faria com que fosse melhor aceita essa saída que se busca, porque, inclusive, Rodrigo Pacheco falou com o ministro Paulo Guedes e já está antecipando uma reunião também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com Luiz Fux, para eles chegarem ao entendimento em torno dos precatórios. Então, a responsabilidade não seria mais aquela PEC dos precatórios da forma como foi lançada por Guedes, que teve uma repercussão muito negativa, mas viria-se como uma coisa meio institucional. Do ponto de vista de expectativas para as contas públicas, você acha que adianta? Olha, eu acho que essa coisa melhora quando vem de uma relação mais amistosa dos poderes, né? Que essa relação está muito ruim, está muito fragilizada. Então, por mais que a solução que se esteja aventando do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da real capacidade de pagar isso lá na frente, não seja boa, eu acho que ela não é. Ela dá drible no teto, ela cria subteto, ela joga para frente um problema que deveria ser pago logo. Eu acho que onera ainda mais o cidadão que já foi onerado lá atrás, então eu acho que ela não é boa. Mas como ela está vindo nesse contexto de um apaziguamento das relações entre os poderes, do ponto de vista mais institucional, eu acho que ajuda. Mas do ponto de vista fiscal, acho que seja a solução anterior, seja essa, não vejo tanta diferença assim, com exceção de que nesse caso fica um pouco mais assim alinhado com regras outras fiscais, regra do teto, etc. Mas no fundo, na prática, você está deixando de pagar, a parte que estoura você não conta para o teto, não deixa de ser uma manobra. É isso, ouvimos o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigado.